Paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje eu nem trouxe o caderno. Acho que quando vocês veem eu subindo aqui com o caderno, fica todo mundo preocupado. O caderno é grande. Amém? Queridos, há um tempo, né? Eu já tenho, na realidade, tido um incômodo, né? Com muitas coisas que a gente tem vivido, tem ouvido. E eu tenho orado muito e tenho pedido para Deus assim, Deus, parece que a igreja, né? Ela necessita de um tempo do refrigério, né? Da presença de Deus. Parece que nós estamos vivendo dias tão conturbados, né, na nossa vida particular, no trabalho, né, com todo mundo que a gente conversa, parece que as pessoas estão em constantes lutas, né, em constantes guerras, e parece que é um tempo realmente que muitas vezes a gente se sente que está carregando um fardo, né, nas costas, algo realmente que muitas vezes nos impossibilita de romper, de conquistar e de realmente, principalmente, compreender aquilo que Deus tem. E pensando nisso, eu me lembrei a respeito daquela passagem de Jeremias, onde ele fala de Gileade. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês acerca de Gileade. E eu gostaria de ler um versículo que está em Jeremias 8:22, para que nós possamos iniciar nessa noite. E eu espero que realmente assim, o Espírito Santo nessa noite venha ministrar ao seu coração. Que realmente muitas vezes nós usamos isso e até parece um chavão, né, de pregador, mas que realmente você não saia daqui da forma com que você veio para o culto dessa noite, mas que o Senhor te conduza a Gileade nessa noite. E cada um de nós possamos sair daqui diferente do qual nós entramos. Diferente realmente de postura, diferente de pensamento, diferente de sentimentos e de atitude. Aleluia? Esse versículo de Jeremias 8:22 diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? E não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Deixa eu ver essa se está igual a minha. Porque não há bálsamo em Gileade, ou não se acha lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, curvasse a sua cabeça, e você orasse ao Senhor nesse momento. E falasse com Ele. O que você veio buscar nesse culto dessa noite? Ou o que você precisa entregar ao Senhor nessa noite? O que você precisa deixar aqui nessa noite? O que precisa ir embora? Não precisa ir embora com você nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite. Peça para que o Espírito Santo te ministre através da palavra. Porque a palavra do Senhor nos diz que a palavra dele é viva, é eficaz. Ela é uma espada cortante que é apta para penetrar em juntas e medulas, para discernir a nossa alma do nosso espírito. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E através da palavra do Senhor é que nós obtemos os recursos que nós necessitamos. É através da palavra do Senhor que nós obtemos o respaldo que nós precisamos. É através da palavra do Senhor que nós recebemos a cura que nós muitas vezes tanto ansiamos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos por esse momento. E te pedimos que o teu Espírito Santo, Deus, venha ministrar as nossas vidas nessa noite. E tenha liberdade de falar conosco. Tenha liberdade de nos curar. Tenha liberdade, Senhor, realmente de nos tocar de uma forma sobrenatural. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, penetre em nossas vidas, nos conduzindo a um lugar que seja o centro da tua vontade, para que o seu nome seja glorificado. Amém? Antes de eu entrar naquilo que eu quero falar com você, eu quero te explicar a respeito de Gileade, para que você entenda o que o Senhor quer te dizer nessa noite, para que você saia daqui convicto daquilo que o Senhor quer ministrar na sua vida nessa noite. Gileade é uma palavra cristã
com um dos sentidos mais bonitos e profundos de toda a Bíblia. Talvez nós folheamos a palavra no hábito de ler, né? Meditarmos na palavra, mas não nos atemos ao significado. Eu acho que vocês já perceberam que todas as vezes que eu venho ministrar, eu sempre me preocupo em saber o significado de algumas palavras que estão explícitas. É algo meu, eu gosto disso, porque eu acho que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, e a verdade está contida na palavra dele. Então esse termo Gileade é onde se encontra dois sentidos mais profundos e bonitos, que você guarde isso dentro do seu coração. Gileade era uma região ao leste do Rio Jordão, norte do Rio Jaboque, e que em algumas traduções bíblicas, como na versão católica da Bíblia Ave Maria, é traduzida como Galade. Talvez se você tenha uma Bíblia Ave Maria na sua casa, né, ou conheça alguém que tem, se você for procurar Gileade lá, não existe o termo Gileade, mas nessa Bíblia o termo é Galade. Na região da cidade de Gileade, ou de Galade, havia um bálsamo aromático, um líquido espesso, que podia ser extraído das plantas. E esse bálsamo tinha poder terapêutico e era extremamente suave e perfumoso. As pessoas buscavam esse bálsamo comunente, tanto que em um dos textos o povo estava enfermo e intentavam buscar o remédio em outro lugar, como Jeremias mencionou aqui nesse capítulo que nós começamos a ler, de modo que o Senhor os exorta, questionando se havia médico e bálsamo em Gileade, por que buscar em outro lugar? É o texto. Ô Robert, volta para mim aqui, por favor, o texto. Quero que você fique olhando para esse texto aqui, até a gente mudar, quando for necessário aqui na palavra. Então aqui o profeta Jeremias, todos nós sabemos, até em uma outra ministração que eu fiz aqui, eu falei a respeito dele, que ele foi conhecido como profeta chorão, porque na maioria dos textos do profeta Jeremias nós vamos ver ele lamentando-se por conta do posicionamento do povo, por conta de algumas formas com que a nação se posicionava. Então ele foi conhecido dessa forma. Então quando ele diz assim, olha, porventura não há bálsamo em Gileade? Não se acha médico lá? E por que não se realizou a cura da minha filha? Aqui ele está falando da nação. Não era a cura de uma mulher, né? A impressão muitas vezes que nós temos é que é a cura de uma mulher. Mas era a cura da nação. Esse bálsamo era algo muito caro. E aqui o profeta Jeremias, ele começa a questionar o seguinte: por que vocês têm tudo aqui? Tudo que vocês necessitam, tudo que vocês precisam para a cura, para o suprimento, para a manutenção, para os sonhos, para os projetos, se encontram em Gileade. Por que vocês não buscam isso aqui? E quando eu comecei a analisar esse texto, eu comecei a pensar muito nisso, porque nós somos uma geração que não temos pensado, que nós temos buscado a Deus, mas nós não temos buscado a Deus no lugar correto. A gente muitas vezes acha assim, eu vou ao culto, eu participo de um ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa cheia de tantos atributos, porém em algumas circunstâncias das nossas vidas nós agimos como essa nação agiu. Nós não buscamos a cura no momento certo, no lugar certo. Nós somos uma geração de pessoas indecisas, indefinidas na vida, de pessoas traumatizadas. Sabe, conversando com outras pessoas, com outros pastores, nós começamos a ver que realmente parece que toda essa evolução que nós tivemos, toda essa conectividade, de nós estarmos online 24 horas por dia, de interagirmos como nós nunca interagimos na nossa vida, através dos fios conectados, tem nos afastado realmente da verdadeira conexão que é Jesus. E nós achamos muitas vezes que se conectar a Jesus é como nós nos conectamos com o nosso amigo no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outra linha de rede social que nós nos conectamos.
E Jesus, ele não é achado dessa forma. Ele não é encontrado nesses momentos. Jesus, ele é encontrado em Gileade. Porque em Gileade existe a cura para todas as coisas. Existe a resolução para todas as coisas. Então esse bálsamo aqui, de Gileade, as caravanas, elas percorriam até a nação de Gileade para buscar esse bálsamo, porque era um bálsamo muito caro. Ricos comerciantes eram enviados a buscar coisas a reis e rainhas. Pessoas comuns sempre estavam em busca do milagroso bálsamo de poderes medicinais. A mercadoria não era barata, com sacrifício poderiam adquiri-la. As mulheres, principalmente do Egito, cobiçavam o precioso líquido que perfumava a pele e os cabelos. O bálsamo de Gileade, diga comigo, o bálsamo de Gileade era especiaria de luxo e um presente valioso. Um relato conhecido no livro de Gênesis conta que José foi vendido por seus irmãos a um dos comerciantes ismaelitas a caminho do Egito. A caravana vinha da onde? Quando eles pegaram José e levaram. Essa caravana vinha de Gileade. E os camelos transportavam bálsamo e outros itens do Egito. Eu vou ler esse versículo para você que está em Gênesis 37, 25, você não precisa abrir. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram seus olhos e olharam, e eis que vinha uma companhia de ismaelitas vinda de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e a levavam ao Egito. Esse breve relato nos indica que o Oriente Médio Antigo, o bálsamo de Gileade era muito valorizado por suas propriedades curativas especiais. Diga comigo, o bálsamo de Gileade tem poder curativo. É por isso que ele era desejado. Ele tinha, no nosso linguajar hoje bonito, ele tinha propriedades terapêuticas. Ele seria um produto usado dentro dessa área terapêutica. Um exemplo das lágrimas do profeta Jeremias, como nós conhecemos ele como chorão, e até me lembro que naquela ministração eu falei a respeito desse versículo, é o que está em Jeremias 8:21. E Jeremias diz assim, olha: estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera em mim. Aqui nós vemos ele confessar estar arrasado e chorar muito pela situação do seu povo. Nós vamos ver em todos os relatos do livro de Jeremias, ele tendo uma preocupação com a situação do povo, uma preocupação na forma como qual o povo estava posicionado, como a nação estava posicionada. Então aqui ele diz, olha, eu estou arrasado com a situação sofrida pelo meu povo, e eu choro muito por ela. Então ele não foi um profeta que passou de largo, mas ele foi um profeta que vivenciou, o profeta Jeremias, a situação realmente daquela nação, a situação que aquele povo estava enfrentando. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos por 1 minuto, porque eu quero te fazer uma pergunta, e eu não quero que você responda a mim, porque eu não tenho o poder de ler a sua mente, mas o Senhor sabe os seus pensamentos. A Bíblia diz que antes mesmo que os nossos pensamentos cheguem à nossa cabeça, o Senhor já é conhecedor deles. E eu queria que você respondesse para o Senhor nesse momento, no íntimo do teu espírito, aí onde você está. Por que você tem chorado? Quais são as circunstâncias, os problemas, as situações, as pelejas, as dificuldades que você tem chorado? Ou qual foi a última vez que você chorou por alguma coisa? Quero que você responda isso para Deus. O Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí do seu lado. E a Bíblia diz que é ele que nos convence de todo o pecado, de toda a justiça, de todo o juízo. E o Senhor precisa ouvir de você. Fale com ele, por que você tem chorado?
Qual é a dor que você tem enfrentado aqui? O profeta Jeremias, ele sabia qual era a dor que ele estava enfrentando, o porquê que ele chorava. E é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. No caso do profeta, as suas lágrimas se deram por conta da situação espiritual, moral e econômica e principalmente a situação espiritual do povo. Por que você tem chorado? O que tem produzido lágrimas em você? Na sua vida, o que tem te feito chorar? Queridos, olha aqui para mim. Aqui nesse momento, o profeta Jeremias, ele já sabia qual era o problema da nação. Ele já sabia qual era o problema que aquelas pessoas estavam enfrentando. E aqui eu até anotei algo, até de uma conversa que eu tive com uma pessoa que estava enferma. Você saberia me responder qual é o maior impedimento de um enfermo? Qual é o impedimento de um enfermo receber a cura? Qual é o impedimento de uma pessoa enferma, de uma doença sintomática, de uma doença de um câncer, de qual seja a doença que ele esteja enfrentando? Qual é o maior impedimento que as pessoas têm de um enfermo? Qual é o maior impedimento que ele tem? Diga assim comigo: o maior impedimento que um enfermo tem é quando ele não reconhece a gravidade da enfermidade. Queridos, existe uma diferença entre você não concordar com a enfermidade através da palavra do Senhor, e existe uma diferença entre você camuflar a enfermidade. E essa enfermidade aqui, eu não quero que você pense que seja só uma enfermidade física, mas as enfermidades, queridos, que só nós sabemos que nós temos. Existem situações, circunstâncias, sentimentos que moram dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos sentimentos, que só nós conhecemos eles. E Deus. Ninguém sabe disso. E Jeremias faz uma citação em Jeremias 8:11, e ele diz assim, ó: aqui o profeta foi contar que os líderes de Judá não percebiam a gravidade da situação que Judá estava atravessando. E ele menciona assim, ó: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. E ele diz assim, ó: paz, 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 dizem, quando não há paz alguma. Então muitas vezes a gente olha para as pessoas e diz para elas: está tudo bem, está tudo em paz, e é mentira. Porque na realidade nós queremos mostrar para as pessoas um rótulo. Porque na realidade é muito fácil, queridos, nós nos utilizarmos de rótulos. É a coisa mais fácil que existe na nossa vida. Nós colocamos uma capinha de crente santo, aleluia, pentecostal, glória a Deus, aleluia. Eu sou uma pessoa bem resolvida, eu resolvo tudo, eu sou bem entendido, eu tenho conhecimento pleno da palavra, e eu não preciso de nada, porque o fogo do Senhor está no meu coração, né? E se começar a cantar essa musiquinha, já começa rapidamente: e a glória do Senhor está em meu coração, né? Só que na hora de realmente, quando nós examinamos a nós mesmos, como Jesus diz quando nós vamos tomar a ceia em Coríntios, ele nos diz isso: olha, examine o homem a si mesmo, para que você não coma, não beba a ceia indignamente, para que você não peque contra o corpo. Só que quando nós paramos por um tempo, que isso é algo que nós devemos fazer, e fazemos uma autoavaliação de nós mesmos, nós começamos a deparar com uma triste realidade.
nem toda paz que nós externamos é a paz verdadeira que está em nós. E aqui o profeta Jeremias, ele estava indignado com os líderes da nação de Judá, porque ele dizia, olha, não existe paz, foi deliberado um decreto de destruição sobre essa nação, por conta das atitudes do povo. O que eu quero que vocês entendam, queridos? Aquela nação era uma nação que deixou, se você for examinar as escrituras, a maioria das nações que foram acometidas por julgamentos ou por destruições, foram nações que deixaram de adorar verdadeiramente ao Senhor para cultuar outros deuses. É isso que aconteceu com essa nação aqui. Esse bálsamo caro, se você fizer uma pesquisa pelo Google e procurar a respeito dele, você vai encontrar a seguinte indicação: que muitos homens e líderes daquela nação naquele momento, eles pegavam esse bálsamo caro, e uma das coisas que eu esqueci de mencionar ali quando eu estava falando sobre a questão aromática, é que a maioria dos incensos, ele era usado em perfumes de incenso, o bálsamo, que subia um aroma suave. Então o que aquele povo de Judá fazia? Aquele povo pegava esse bálsamo aromático, essa especiaria caríssima, e entregava a sacrifício a outros deuses. Entregava e sacrificava aquilo como oferta a outros deuses, e não ao Senhor. E essa foi uma das situações com que fez com que a ira de Deus se, vamos dizer assim, acendesse contra essa nação de Judá. Porque foi uma cidade, uma nação que deixou de se utilizar das bênçãos que Deus tinha para a vida deles, para servir a outros deuses. Quantas vezes nós fazemos isso? Até conscientes ou até inconscientemente em nossas vidas. Nós deixamos de render graças ao Senhor, de adorá-lo, de render a Ele um verdadeiro culto, de render a Ele uma verdadeira adoração. E muitas vezes adoramos outras coisas. Adoramos a nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens, o nosso trabalho. Adoramos até o nosso ministério. Nós viramos idólatras do nosso ministério. Se alguém tocar no meu ministério, se alguém fizer isso no meu ministério, eu morro. E não vai se apercebendo das atribuições daquilo que Deus realmente deseja fazer. Só que aqui nesse versículo que nós lemos aqui, que eu mencionei aqui para vocês, melhor dizendo, ele se indigna contra isso. E uma das indignações que o profeta Jeremias tem aqui era a seguinte frase: a situação é gravíssima. E existem circunstâncias, queridos, e situações na nossa vida que a situação é gravíssima. E é necessário encararmos a situação como ela é. Olha, essa situação é dessa forma, mas através da palavra do Senhor Jesus, eu tenho respaldo, porque a Bíblia diz para mim isso e isso através disso. Eu até mencionei isso para as meninas na segunda-feira quando eu estava no ID com elas. A grande diferença e a dificuldade que nós temos é que nós não conhecemos a palavra de Deus. E em muitas circunstâncias que nós atravessamos, ao invés de nós usarmos o que a palavra de Deus diz, nós usamos os nossos achômetros. Eu acho, eu penso, eu senti. Então, diante de uma situação de enfermidade, de um laudo negativo de um médico, eu posso usar o poder da palavra em cima disso e dizer: olha, a palavra do Senhor me dá respaldo e me diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Que Jesus levou na cruz todas as dores, todas as enfermidades, e através do sangue do Cordeiro eu sou sarado. Quando nós fazemos isso, nós trazemos à existência o poder da palavra sobre a situação. E o que nós, como cristãos, temos perdido, queridos, é o poder da palavra. Muitas vezes, em situações de dificuldade que as pessoas estão enfrentando, ou dificuldades que nós mesmos estejamos enfrentando, nós não usamos o poder da palavra, nós usamos o poder do nosso, diga comigo, achômetro. Achômetro. E todas as vezes que nós fazemos isso, a maioria das vezes nós vamos, como diz um termo aí dos mineiros, sei lá se é isso, mas nós vamos dar com os burros na água. Porque Deus não age de acordo com o nosso achômetro. Deus age de acordo com a palavra. Diga comigo, Deus age
de acordo com a sua palavra. Não é de acordo com a minha vontade. Olha para o seu irmão e diga para ele: nem da sua vontade. É de acordo com a palavra dele. E muitas vezes é isso que nós não conseguimos entender. Mediante isso daqui, as pessoas hoje, como nos tempos de Jeremias, estão caminhando a passos largos para um abismo, mas não se apercebe. Tem pessoas que só falta você abrir a cabeça dela e dizer para ela assim: ó, querido, se você pular daqui, você vai se prejudicar. Ou uma palavra que você pode ter pensado aí na tua cabeça, que não condiz com a minha pronúncia no púlpito. Tem pessoas que só falta a gente dizer isso para ela. Mas a pessoa, ela vai caminhando a passos largos de um abismo, mas não se apercebe. E acha que está tudo bem. Deixam-se influenciar por vozes de engano. Queridos, eu queria fazer um parêntese aqui para você. Cuidado, porque a partir do momento que nós não ouvimos mais a voz do Senhor nas nossas vidas, nas decisões que nós vamos tomar, significa que nós já estamos distante dele há muito tempo. Lembra um tempo atrás que eu fiz uma ministração aqui a respeito do crente carnal e do crente espiritual? Alguém se lembra dessa mensagem? E enquanto eu anotei isso aqui, eu me lembrei disso. Hoje, as pessoas se esquecem disso aqui. Ô Robert, abre para mim, por favor, Jeremias 8:5. E eu quero que você compreenda esse versículo dentro do seu coração. Quais são as vozes, queridos, que nós ouvimos? As vozes dos nossos sentimentos? As vozes das pessoas que estão ao nosso redor? Olha o alerta desse versículo. Porque, pois, se desviam esse povo de Jerusalém como uma apostasia contínua. Ele retém um engano e recusa-se a voltar. Olha a minha tradução da Nova VI. Por que será então que esse povo se desviou? Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Queridos, essa aqui é a realidade da igreja. As pessoas se apegam às verdades delas, aos achômetros delas, aos sentimentos delas. E quando eu acredito em uma verdade que é criada por mim, aquela verdade ela passa a ser absoluta. Todos nós aqui um dia fomos adolescentes. Alguns de vocês ainda são jovens, são adolescentes. Outras pessoas já são mais experimentados na vida. Mas todos nós passamos por uma fase da nossa vida em que tudo aquilo que os nossos pais nos falavam eram as coisas mais imbecis que nós poderíamos estar ouvindo no momento. Eles não sabem nada. Isso que essas pessoas estão dizendo não é verdade. O meu pai e a minha mãe são quadrados. O mundo evoluiu. O tempo é outro. A situação é outra. Não é isso? Todos nós passamos por isso. Uns mais excessivamente, outros mais centrados. Mas houve-se um dia na nossa vida da aborrecência, em que tudo aquilo que cercava a nossa vida, mesmo as pessoas falando, mesmo os pais instruindo, mesmo os professores falando, ou alguém do trabalho dizendo, nós éramos o dono da nossa própria verdade. Só que o tempo se passou. E como a palavra de Deus diz, olha, antes eu pensava como menino, andava como menino, falava como menino, mas chegou um tempo em que eu começo a falar como um homem, como alguém adulto, como alguém que cresceu, como alguém que foi experimentado pela vida. E aí a maioria de nós dizemos assim, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e ter ouvido um conselho que alguém me deu, uma direção que o meu pai, o meu pastor, uma pessoa do bem me fez, eu não estaria da forma que eu estou. Isso só aconteceu comigo aqui. Porque nós muitas vezes agimos como esse povo aqui, ó.
Por que será então que esse povo se desviou? Queridos, todas as vezes que nós nos desviamos de Deus, mesmo sentado nas nossas cadeiras dentro da igreja, mesmo e muitas vezes dizendo glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, Deus é fiel, Deus é conosco, Deus vai fazer, nós não nos apercebemos. Toda pessoa que se desvia, ela já está desviada muitas vezes dentro da igreja, só ela que não percebeu isso. As atitudes dela já demonstram que o coração dela já não fazem mais parte do contexto do que a palavra do Senhor diz. Sabe por quê? Porque uma pessoa que serve ao Senhor, ele tem atitudes diferentes daquelas que elas expressam. E as pessoas, nós nos esquecemos que nós, com as nossas atitudes, nós expressamos quem nós somos, através dos olhares. Todos vocês, agora vocês estão olhando para mim, mas eu consigo olhar para vocês e ver o semblante de cada um de vocês. No momento que eu falo, quem está recebendo, quem está discordando, quem está sendo ministrado pelo poder do Espírito Santo, quem está sendo confrontado. Isso é perceptível para nós que estamos aqui em cima. E nós vamos percebendo coisas na vida das pessoas, atitude nas vidas das pessoas. E nada do que acontece, por isso que muitas vezes acontecem algumas situações, e a gente até menciona assim, ó, olha, eu já esperava por isso. Ah, pastor, é porque você não tem fé. É porque você é uma pessoa pessimista. Não é, porque as atitudes falam muito mais altas. A forma com que nós nos comportamos diante da circunstância nos conduz a isso. E foi o que aconteceu com esse povo aqui. Eles deixaram se influenciar. Só que, queridos, eu queria te alertar algo. Eu quero que você saia daqui dessa noite convicto de algo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. O maior problema que o povo judeu estava sofrendo aqui, ó, nesse episódio, tudo de que eu estou mencionando aqui, chama-se, diga comigo, maldade e falta de arrependimento. Jesus, em um determinado momento da Bíblia, ele vai a um tanque chamado Betesda. Eu acredito que vocês, alguém de vocês deve conhecer isso. Para quem não conhece, eu vou falar resumidamente. Existia um paralítico, um enfermo, que ficava à beira de um poço, aonde os anjos tocavam as águas se movimentavam, e todas as pessoas que estavam enfermas, sendo elas enfermas da alma ou enfermas fisicamente, naquele momento, elas se lançavam dentro daquele tanque e imediatamente elas eram curadas, porque existia-se um mover profético de Deus naquilo. Só que esse homem, queridos, ele ficou 48 anos do lado desse tanque chamado Betesda. E todos os dias da vida desse homem, ele viu pessoas sendo curadas. Ele viu pessoas sendo restauradas. Ele viu pessoas sendo libertas. Ele viu pessoas sendo curadas das suas enfermidades, dos seus medos, dos seus traumas. Porém, esse homem permaneceu ali do mesmo jeito. Até que um dia Jesus aparece ali do lado e diz, olha, o que é que você quer? O que você precisa? Qual é a sua petição? E ele diz para Jesus, Jesus, o que eu quero é ser curado. E Jesus, junto com os seus auxiliares ali, locomove esse homem do lado, dentro desse tanque, e ele recebe a cura. Eu queria fazer um parêntese aqui. Eu até mencionei isso uma vez que eu falei a respeito de Betesda. Queridos, se eu estivesse há 48 anos da minha vida, do lado desse tanque, vendo milagres, restauração, eu ia fazer um escândalo. Eu ia fazer alguém me jogar lá dentro. Eu ia gritar, eu ia fazer alguma coisa. Ô filho, pelo amor de Deus, não foi isso que Jesus, o cego não fez isso com Jesus à beira do caminho? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não teve atitude. O que está faltando em nós, queridos, eu quero te despertar isso, é a atitude diante da presença do Senhor. Nós temos nos tornado um povo inércio. Uma inércia tem parado sobre a igreja. Vir o culto como não vir ao culto para nós é indiferente. Participar de algo que diz respeito a Deus, como não participar, é indiferente. E dessa forma, queridos, nós estamos procurando abismo nas nossas vidas.
rompendo muitas vezes com pactos, com alianças, com circunstâncias que cercam a nossa vida. E esse homem não faz nada, ele fica ali 48 anos estáticos. 48 anos estáticos esperando alguém fazer alguma coisa. Só que quando Jesus encontra esse homem, ele libera sobre ele a cura. E o versículo, eu não vou ler, mas em João 5,14 menciona que Jesus encontrou depois esse homem que foi curado no templo e ele disse, olha o que ele disse para esse homem: eis que você já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Querido, sabe o que tem acontecido com a gente? Nós temos ficado neutralizados pelos nossos pecados. Hoje, pecar e subir no púlpito e ministrar um louvor, ministrar uma palavra, não traz peso mais pra gente. Nós não geramos arrependimento. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não se arrependem mais do que fazem, que não se arrependem, que não choram, que não conseguem mais se arrepender das más atitudes do meio do caminho. É essa geração que nós estamos vivendo. E Jesus disse para ele: olha, filho, você foi perdoado, mas não peque mais, não faz isso. Não faz isso. Eu gostei muito dessa tradução da Nova VI, porque ela diz isso: olha, você já está são, não peques mais para que não suceda em você alguma coisa pior. Queridos, nós precisamos clamar para Deus, trazer sobre o nosso coração novamente um mover de arrependimento daquilo que nós falamos, das mentiras que nós contamos, das fofocas que nós fazemos, dos apontamentos que nós fazemos muitas vezes desnecessários sobre a vida das pessoas, de lacunas muitas vezes que na realidade estão abertas dentro de nós. Tem coisas que estão abertas dentro de nós, não é responsabilidade do meu marido, dos irmãos da igreja, das pessoas da liderança que caminham comigo. São lacunas que são abertas dentro de mim. Assim como esse homem estava sentado ali há 48 anos. Quantos anos faz que você conhece o Senhor? Há quantos anos você tem esperado algo dele? Há quantos anos você tem desejado algo do Senhor na sua vida? Talvez hoje você conheceu o Senhor há 1 mês, há 2 meses, e ainda não existe tudo isso que eu estou falando para você. Mas receba isso como uma ferramenta. Nós precisamos de arrependimento. O povo não se arrepende mais. Existe um versículo em Jeremias 8,6 que nos diz assim: ninguém se arrependa de sua maldade, diz o Senhor. O que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso. Aqui Jeremias estava dizendo o seguinte, que ele estava confrontando o povo. Ele estava dizendo para o povo: existe uma maldade aqui, algo que precisa ser consertado, relacionamentos que precisam ser restaurados, circunstâncias na nossa vida emocional, física, que precisam ser restaurados. Só que quando, de uma certa forma, ele exorta o povo, eles respondem para ele: o que foi que eu fiz? Mas eu não fiz nada. Parece que nós estamos vivendo a geração de Adão. Adão, Adão, aonde você está, meu filho? Estou aqui na viração do dia, eu vim te visitar. Estou aqui no jardim, eu vim te visitar. Onde você está? Por que você cozeu folha de figueiras e fez vestes para vocês, Adão? E Adão diz: Senhor, essa mulherzinha aqui, ó, essa bênção que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, Senhor, e eu comi. Queridos, nós estamos vivendo essa geração de atribuições, de erros, de situações, de circunstâncias a alguém. A gente não consegue mais ouvir das pessoas: me desculpe, me perdoe, eu errei com você, eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido, eu pronunciei coisas que eu não deveria ter pronunciado. As pessoas hoje até fazem isso, muitas vezes em situações que a hora que ela percebe que a mão de Deus começa a pesar sobre a vida dela, então ela resolve se consertar.
porque ela sabe que é Deus que está fazendo aquilo. Mas por livre e espontânea vontade, não se existe mais aqui. O que mais entristecia que o profeta era saber o quê? Que a cura estava próxima. Queridos, esse povo estava em um lugar chamado Gileade. E eu não falei para vocês o que significa Gileade. Vocês perceberam isso? Porque eu queria falar agora. Gileade, queridos, significa o seguinte: lugar seguro, de conforto e de consolo. Aonde nós temos buscado o nosso lugar seguro, conforto e de consolo, queridos? Muitas vezes nós temos tentado buscar consolo com pessoas que estão mais doentes do que a gente. E um doente, uma pessoa enferma, ela só vai te enfermar mais ainda. Quando nós estamos enfermos, nós precisamos buscar cura em pessoas que estão saradas, em pessoas que terão diretrizes, que vai conseguir direcionar a sua vida. Se isso não é possível, nós precisamos ir ao nosso Gileade, que é o Senhor. O Senhor Jesus é aquele que nos cura. O bálsamo de Gileade, queridos, eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. É a figura e um símbolo do remédio para a enfermidade do pecado na vida do povo. E nós estamos precisando desse bálsamo de Gileade sobre a nossa vida. Cada um de nós aqui nessa noite, seja de uma forma mínima ou de uma forma transbordante, nós necessitamos do bálsamo de Gileade do Senhor sobre as nossas vidas. Em 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz um para com os outros. Nós precisamos aprender isso. Para nós finalizarmos, querida, a mensagem dessa noite, eu quero ressaltar para você que o profeta Jeremias, nesse capítulo que nós lemos, ele fez 3 perguntas ao povo de Judá. Você conseguiu detectar isso em Jeremias 8:22? Ele pergunta o seguinte: escuta aqui, não há bálsamo em Gileade? Não há médico em Gileade? Por que então que não há sinal de cura sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida do povo? Ele faz 3 perguntas aqui. Queridos, eu queria que você refletisse nessas perguntas. O Senhor Jesus, Ele tem um bálsamo de cura sobre a sua vida. Ele tem um bálsamo restaurador sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Mas aonde você tem buscado o bálsamo de Gileade? Quem tem sido o bálsamo de Gileade sobre a sua vida, sobre a minha vida? Diga, eu quero que você repita isso comigo, porque nenhum doente pode ser curado se não se convencer da sua situação e não confiar no médico e se não se submeter ao tratamento. Querido, sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui para nós essa noite? Não adianta nós fugirmos. Quando Deus quer tratar com a nossa vida, nós podemos até pegar um barquinho e fugir de Nínive. Eu vou pegar um barquinho. Não é para Nínive que eu quero ir, Senhor. Sabe por quê? Porque com Nínive eu vou ter que me encontrar comigo. Deus, eu não quero isso. Eu não quero isso, sabe por quê? Porque eu sei que se eu depender disso, Senhor, eu vou ter que me encontrar comigo. Sabe qual que é a maior cura que nós podemos sofrer, queridos?
através do poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Um dia eu fiz uma dinâmica com as irmãs aqui da igreja que era da liderança. E brinquei e fiz uma brincadeirinha com elas. Para quem você tira o chapéu? Lembram disso? Só que eu coloquei um espelho dentro do chapéuzinho e ninguém delas viram. E naquele momento que elas pegavam o chapéu, elas se deparavam com elas mesmas. Nós precisamos encarar quem nós somos e parar de acometer as pessoas e parar de atribuir as pessoas ao cônjuge, o patrão, o pastor, o namorado, os pais, o líder do ministério, o nosso fracasso. O problema do casamento ao cônjuge, sendo que o problema somos nós. A maior cura que nós podemos receber, queridos, é quando nós olhamos para o espelho e dizemos para ele: eu sou isso. A situação que eu estou vivenciando, os problemas que eu estou vivenciando, não são de ordem e nem de responsabilidade de ninguém. Eu só estou enfrentando isso porque eu sou isso. E uma coisa linda e tremenda, que se você for ler a respeito de Gileade, você vai perceber que Gileade era uma montanha alta, pedregosa, cheia de pedras ao seu redor. Porém, ela foi uma caverna que resguardou Saul, Davi e muitos homens. O que eu quero te dizer aqui? Gileade é lugar de gigantes. Quando nós encaramos Gileade, nós estamos dizendo assim: ó Deus, através do Espírito Santo, eu sou gigante porque eu consigo reconhecer. Quando nós passamos pelo encontro com Deus, nós ouvimos uma historinha a respeito de um homem chamado Jacó. E que Jacó lutou a noite toda com o anjo do Senhor, e ele disse para ele: Senhor, você não sai daqui enquanto você não me tocar. E nós aprendemos, através da palavra, que enquanto a juntura da coxa de Jacó não foi tocada, ele guerreou com o anjo a noite toda. Não é isso que nós aprendemos? Cadê essa geração? Cadê essa geração de homens e de mulheres comprometidos, não com títulos ministeriais, não com posições que elas ocupam, mas comprometidos com o Senhor da obra, comprometidos em amar uma vida, comprometidos em fazer com excelência? Queridos, nós estamos enfrentando, assim como o profeta Jeremias mencionou-lhe, uma apostasia da fé, sentados confortavelmente dentro das nossas igrejas, desfrutando de lindos louvores. Esses dias eu falei para o pessoal aqui que agora eu tenho acompanhado eles mais de perto, e eu tenho aprendido a ouvir algumas coisas a respeito de música que antes eu não ouvia. Hoje, quando eles erram aqui em cima, vocês podem até não perceber, mas eu sei que eles erraram. Por quê? Porque eu estou aqui. Os louvores hoje, queridos, que estão sendo oferecidos, são os louvores mais excelentes em acústicas vocais, técnicas e instrumentos que os cantores gospels poderiam gravar. Porém, eu queria fazer uma ressalva. Muitos desses louvores não produzem mais a glória de Deus sobre o altar. Por quê? Porque a chama verdadeira da adoração está sendo corrompida. A maldade que cerca as nossas vidas, os sentimentos, queridos, que têm nos inundado, as coisas que nós temos permitido crescer dentro de nós, sentimentos não confessados, problemas mal resolvidos. Eu sempre uso isso. Quem é mulher aqui sabe disso. No dia da faxina da nossa casa, quem é dona de casa de verdade nunca vai passar um pano aonde o pessoal do mundo diz, aonde o padre passa, né? Mas quem é dona de casa e gosta de uma boa faxina no dia da faxina da sua casa, você nem pode passar perto dela, porque ela vai colocar todos os móveis para cima,
E ela vai chacoalhar os colchões, ela vai levar os travesseiros para fora. Não vai? Vai levar os edredons, os cobertores, vai pegar o tapete da casa, vai passar aspirador e o aspirador não vai estar bom e ela vai pôr no sol, porque é o sol que bate as bactérias, os fungos, não sei o quê, os ácaros, não é assim? Por quê? Porque no dia da faxina, querida, é necessário nós levantarmos e tirarmos dos lugares alguns móveis. E quando você começa a arrastar esses móveis que estão ali, nós vamos nos deparando com algumas teias de aranha que estavam ali, mas aos nossos olhos visíveis a gente não via, porque elas estavam escondidas. Só que a hora que você olha, você diz: eu não imaginava que a minha casa estava tão suja dessa forma, porque eu cuido todos os dias, eu zelo pela casa todos os dias, não é assim? Quem é mulher sabe disso. Porém, existem momentos que a gente fica chocada com aquilo que nós encontramos dentro da nossa casa, mesmo sendo pessoas que cuidam, porque são coisas de ordem natural. A gente vai achar barata, tracinha, um monte de coisa. O que eu quero que você entenda nessa noite? Que da mesma forma que nós faxinamos a nossa casa, querido, nós precisamos fazer uma faxina espiritual nas nossas vidas de vez em quando. Sabe aquele momento que você não tem que contar para ninguém? Sabe por quê? Porque tem atitudes, sentimentos e pensamentos que nós temos que é vergonhoso. A gente não consegue falar isso para as pessoas. É vergonhoso para nós, porque nós começamos a dizer assim, ó: Deus, como um cristão, eu posso pensar a respeito disso, eu posso agir dessa forma, eu posso ter essa atitude, Senhor. Como que eu vou falar isso? E é nesse momento, queridos, que o Senhor quer te conduzir a Gileade. É nesse momento que Deus quer me levar a Gileade, porque em Gileade nós vamos encontrar o bálsamo terapêutico, o bálsamo de cura, porque existem feridas nas nossas vidas, áreas das nossas vidas que precisam ser curadas, que não são por imposição de mãos, não são por liberações proféticas de palavra, mas é por arrependimento. Senhor, eu me arrependo dessa atitude, eu me arrependo desse pecado, Senhor. Senhor, eu confesso, eu pequei contra Ti. Hoje os louvores a gente canta assim, ó: venha me encher, não é? Tudo nós queremos, nós queremos, nós queremos. E quanto mais nós queremos, mais nós queremos. Enquanto a presença de Deus é nós darmos a Ele: Senhor, eu dou honra a Ti, glória a Ti. E o Senhor nos pergunta isso nessa noite: há bálsamo em Gileade? Há médico em Gileade? Então por que você ainda está enfermo, irmão? Por que ainda existem circunstâncias dentro das nossas vidas que nós não conseguimos vencer? Porque nós precisamos de, diga comigo, arrependimento. Diga, irmãos. Nós precisamos praticar isso. Praticar o arrependimento. Senhor, eu te confesso. Até os meus pecados, Senhor, que eu nem consegui professar. Eu não professei, Senhor, eu não executei esse pecado, Senhor. O Senhor sabe que eu não fiz isso. Eu só pensei. Mas houve uma existência na nossa mente disso. Senhor, eu tive vontade de falar isso, Senhor. Sabe, eu tenho vivido um tempo, até essa semana eu entrei dentro do carro, aqui a hora que a gente estava indo embora da igreja, e eu fui falar um negócio, e aí na hora eu falei assim para o pastor: eu não vou proferir isso, eu não vou falar isso, porque eu não quero que o diabo se utilize disso. O que nós não levamos, queridos, em consideração é que tudo aquilo que nós proferimos são palavras liberadas no mundo espiritual, são ações movidas no mundo espiritual, e que um dia, diante da presença do Senhor, nós iremos dar conta delas. Hoje nós pregamos sobre o amor de Deus, sobre a prosperidade de Deus, sobre o rio de Deus, sobre a unção de Deus, porque a gente pula, porque a gente dança. Mas nós precisamos resgatar os arrependimentos dos cristãos. Sabe por quê? Porque nós estamos enganando a nós mesmos.
Quantos de nós estamos pedindo um monte de coisa diante de Deus e a gente não consegue ver aquilo realizado? E eu queria te falar isso por experiência própria. Quando isso estiver acontecendo na sua vida, faz o que a palavra de Deus diz. Entra dentro do teu quarto, puxa a porta do seu quarto, como a palavra de Deus diz, em secreto, e vai orar. Porque lá existe o bálsamo de Gileade e Deus vai te mostrar o porquê daquilo. Não acuse as pessoas. Não motive situações até dentro do nosso coração. Porque nós começamos a ser acometidos de iras, de sentimentos involuntários ou até voluntários dentro de nós, que na realidade não é a vontade de Deus. O Senhor nessa noite quer te levar a Gileade. Ele preparou um bálsamo para a sua vida. E o profeta Jeremias diz, olha, há um médico aqui em Gileade. Há unção em Gileade, a música da Ana Paula diz. Há remédio, há um médico aqui. Existe o bálsamo de Gileade aqui. Queridos, a unção, o poder não está nas placas das nossas igrejas. Entenda isso no íntimo do seu coração. O que nós buscamos em Deus está em nós. Está em um povo que precisa abandonar a maldade, que precisa abandonar as práticas que nós temos tido, para buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Gileade é lugar de valentes. O Senhor quer te conduzir a esse lugar. Ele quer olhar para você e dizer, olha, filho, minha filha, eu tenho um consolo para você. Eu sou o teu braço forte, eu sou aquele que direciona a sua vida. Nem tudo aquilo que você tem visto, da forma com que você tem imaginado é. Cuidado para que os mercadores que estão ao meio do caminho não te conduzam ao Egito. Eu queria que você se colocasse de pé nesse mesmo espírito, sem tumultuar. Porque eu quero que você entenda nessa noite é que Deus ele quer tocar na sua vida. Ele quer tocar na minha vida. A pastora Deise iniciou a oferta dessa noite lendo Crônicas. E eu também trouxe um versículo a respeito de Crônicas. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, o perdoarei-os o pecado e sararei a terra. Querido, as nossas terras, as nossas vidas precisam receber bálsamo de Gileade. Nós precisamos receber o bálsamo que sai do trono da presença do Senhor. É Ele que vai curar o teu problema. É Ele que vai restaurar a sua vida financeira. É Ele que vai resolver o seu problema no seu casamento. É Ele que vai fazer isso. O poder já foi liberado sobre a minha vida, sobre a tua vida, no dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Porém, há remédio em Gileade. E o Senhor, Ele libera sobre a sua vida nessa noite o remédio curador. Existe um remédio nesse lugar. Existe um remédio aqui sendo liberado através do Espírito Santo sobre a tua vida. E nós precisamos sair dessa noite aqui, assim como Jacó teve um encontro com Deus lá em Peniel, nós precisamos sair daqui dessa noite com o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas. Senhor, até agora eu conduzi dessa forma. Até agora, Senhor, eu pensei dessa forma. Só que eu preciso me arrepender, Senhor, dos meus maus caminhos. Eu preciso me arrepender da maldade. Gera em mim arrependimento, Senhor. O Senhor é aquele que me sondas. Por isso que eu amo Davi. Que Davi, nos momentos em que ele foi confrontado por Deus ou por profeta, em nenhum momento ele tentou barganhar contra Deus, mas ele diz: tu me sondas e me conheces.
sabe o meu pensar, sabe o meu falar, sabe o meu caminhar. É um novo tempo do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido. Você consegue entender isso no teu espírito? O Senhor, Ele tem um tempo sobre a nossa vida, de cura, de restauração. Feche os seus olhos. Ore ao Espírito Santo nesse momento. Fale com Ele. Fala, Senhor, me leve a entender. Nessa noite, Deus, através do Teu Espírito, que existe um bálsamo liberado sobre a minha vida. Existe o poder do Senhor liberado sobre a minha vida nessa noite.